Estou no lugar certo aqui? É isso aí, querido ouvinte, nós voltamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora nós vamos passar para um momento muito especial, muito esperado, a hora do bate-papo, sempre com temas de orientação para a vida, temas que trazem cura, que trazem libertação e que trazem também conhecimento e que são vivências do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre o tema perdão, a importância do perdão. Você tem facilidade de perdoar ou você tem alguma dificuldade? Qual a solução, né? Se você tem dificuldade para perdoar, e nós já estamos aqui nos nossos estúdios com o pastor Osni, que ele é da Igreja do Evangelho Quadrangular e ele vai hoje falar para nós, à luz da palavra de Deus, sobre o que a Bíblia fala sobre o perdão. Qual o caminho para libertação? Né? Um grande abraço, eu queria aproveitar para mandar para a cidade de Nova Ponte, porque o pastor Osnir mora lá em Nova Ponte e veio aqui hoje prestigiar o nosso programa. Boa tarde, pastor Osnir. Boa tarde, um prazer estar aqui e quero cumprimentar os ouvintes e agradecê-los por me receber na casa deles. Seja muito bem-vindo, pastor. Antes de nós entrarmos profundamente neste tema, eu quero apresentar para você, querido ouvinte, querido internauta, alguns dados, né? Mas antes eu vou dar aqui para você o telefone. Se você tem alguma pergunta para fazer para o pastor Osni com relação ao perdão, sobre a palavra de Deus, você pode entrar em contato no nosso telefone, no 3216 3202. Vou repetir o telefone, 3216 3202. É o telefone da Rádio Restauração em Vida e você pode fazer a sua pergunta ou fazer também a sua participação ao vivo, ok? Bom, mas antes, vamos falar então sobre o perdão. Hoje a gente vai falar aqui, gente, sobre como o cérebro reage quando você não perdoa. Você sabia que o cérebro reage de uma forma diferente? Você vai saber disso aqui. Bom, às vezes as pessoas pensam que é comum pensar nos nossos erros, nas relações. Talvez você já se deparou pensando, né? E às vezes as pessoas começam a construir sentimentos em torno daquilo que se rompeu, né? Ou seja, daquilo que se foi, das perdas, e às vezes isso acaba gerando mágoa, acaba gerando raiva. Algumas pessoas se ressentem, ficam inclusive guardando uma mágoa por anos e ali fica sofrendo, porque enquanto a pessoa tem a mágoa, pastor Osni, a vida não segue para frente, não é verdade? É verdade, e o perdão, nessa minha caminhada já de mais de 50 anos como pastor, a gente vê as pessoas falar, eu perdoo, mas não esqueço. E eu já entendo que o perdão é exatamente esquecer. Como? Você lembra, mas não absorve, não faz falta. Então você esqueceu. Você perdoou e esqueceu. Essa palavra perdão tem frases assim especiais. Eu guardei uma e acho que é excelente. Perdão é a virtude que redime. Se uma pessoa não conseguir perdoar, ela não se redime. Ela não se levanta. Ela cria dentro dela, ela mesma cria uma dificuldade, ela mantém um abismo, ela vai estar no abismo. E o perdão, ele constrói ponte onde a ira, onde a mágoa fez abismos. Então o perdão vem e resolve essa parte. Pastor, será que nós podemos dizer que o perdão ele é necessário para a pessoa ela ser feliz? Né? Seria algo, vamos dizer assim, libertador? Ela é tão comprometedora que quando Jesus ensinou-nos a orar, ele disse, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois que ele encerrou a oração, que deu a impressão que ele encerrou, aí ele lembrou, deu a impressão que ele lembrou, olha, se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Sério. E aí, o senhor falando sobre isso, a gente para pensar, é muito sério, porque assim, todos nós queremos receber o perdão de Deus, né? Inclusive quando a gente ora,
acredito que não só dos crentes, mas também assim das outras pessoas de outras religiões, né? Assim, todo mundo pede perdão, né? Fala, Senhor, me perdoa porque eu errei, né? Assim, eu falhei. Todo mundo quer receber o perdão de Deus, porque significa que você vai ser abençoado, que a sua vida vai fluir. E aí, como o Senhor falou, oração do Pai Nosso, Jesus fala que a gente tem que perdoar para ser perdoado pelo Pai. Então, acaba que é algo a se refletir, porque para a vida caminhar para frente, a gente ter a bênção de Deus, então tem que perdoar, né, pastor? Exatamente. Porque se você não perdoa, como que Deus vai te perdoar? E se Deus não perdoar é porque você não pediu, você está em falta, certamente está em pecado, e esse pecado ele faz, o profeta Isaías, né? Esse pecado ele faz uma barreira. A mão de Deus está estendida, o ouvido de Deus está ouvindo, Deus quer falar, mas esse perdão que não foi executado... Está impedindo, né? Está impedindo, está fechando o canal ali. Fecha o canal. É muito difícil. É isso aí. Gente, olha só, deixa eu deixar para você uma frase que eu achei muito interessante que fala sobre essa questão do perdão. Que é o seguinte, se você quer seguir adiante, se quer se libertar do passado, fazer novas escolhas, aprenda a fazer escolhas positivas para você. É importante que você libere o passado e só o perdão liberta. Enquanto você ficar sentindo e ressentindo aquela mágoa do passado, você está preso ao passado. Pastor, vamos falar um pouquinho então a respeito da mágoa também, já que a gente tocou no assunto aqui, né? Porque se a pessoa não perdoa é porque ela tem uma mágoa. E a mágoa deixa a pessoa naquele passado, né? Não prossegue para frente. O que a Bíblia fala sobre mágoa, rancor, raiva, pastor, assim, para o nosso ouvinte, nosso internauta aqui, né, ficar por dentro que ele realmente precisa se esforçar e mandar embora esse sentimento ruim, né? Essa questão de mágoa, é interessante a palavra mágoa, mágoa. O nosso organismo, 2/3 do nosso organismo é água. E por que a gente fica magoado? Porque a gente ouve pessoas nos ofenderem, a gente fica chateado, e lá dentro do nosso organismo, esta água que está no nosso corpo, ela fica poluída. Ou seja, o interior da pessoa está ali corrompido. Ela fica poluída, então tóxico. A água fica má. A nossa água fica poluída e gera essa mágoa. Aí a minha preocupação, hoje, por exemplo, essa avalanche de informação, né? Todos estão sabendo, todos pesquisam, mas fica assim, mais para estatística, né? Mais para uma resposta. Você tem a resposta, mas você não tem o caminho. Então é importante você saber, mas é mais importante você pegar o que você sabe e aprender a se defender. Por que as pessoas nos magoam? Porque nós achamos, é possível que nós achamos que somos superior a ela e ela falou alguma coisa e nos atingiu. Então não somos superiores. É uma pessoa que nós falamos assim, o que vem de baixo não me atinge, mas atingiu. Então a pessoa tem a palavra, tem a teoria, mas ela não tem a defesa. Qualquer coisa magoa, pode magoar. É interessante. É interessante essa questão, pastor. Você me levantou a curiosidade. Eu nunca tinha parado para pensar que a palavra mágoa tem a ver com a água, né? Água ali poluída. Então, assim, é muito interessante. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a palavra, né? Vamos aproveitar bastante aqui a presença do pastor Osni, porque ele é um homem muito sábio. Olha só, gente, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, pastor, olha que interessante. Como o cérebro reage quando você não perdoa? Será que o cérebro muda? Será que tem alguma reação diferente? Olha só, o cérebro humano, ele não sabe se você está vivendo mesmo aquela situação ou se é uma lembrança. Então, ou seja, a pessoa está com a mágoa, pastor, está com a raiva, não perdoa. Aí o cérebro, na hora de processar, ele não sabe se aquilo que a pessoa está lembrando, ela está vivendo aquilo agora ou se é uma memória do passado. Então, por isso o perdão acaba sendo uma questão de necessidade. Por quê? Porque a pessoa precisa liberar o espaço neurológico que ela tem para os novos aprendizados, para novas vivências,
novas lembranças, novas sensações positivas. Então é como se a pessoa estivesse revivendo aquilo repetidamente. Aquela situação de dor, aquela situação de angústia, né? A falta de perdão nos impede de viver novas possibilidades e de ter uma satisfação pessoal. O perdão, ele é também uma forma de autoconhecimento, né? Um caminho pelo qual nós podemos nos apropriar dessa capacidade que às vezes a gente acha que não tem. Às vezes muitas pessoas, pastor, olham e falam assim, eu não dou conta de perdoar. Mas Deus criou, né, o ser humano assim, dotado de tanta capacidade. O ser humano é uma máquina que funciona ali tão perfeitamente, cheia de detalhes. E se Jesus falou sobre isso, né? Claro que a gente, com a ajuda do Espírito Santo, né, pastor, a gente consegue vencer essa batalha aí. O perdão é também uma questão de inteligência, porque você vai se libertar da mágoa do passado. A neurociência atualmente, presta atenção, tem explicado muitos mistérios até então desconhecidos sobre nós mesmos. E a neurociência descobriu que quando as células nervosas ficam doentes, elas geram consequências físicas no nosso corpo, algo que a falta de perdão pode provocar. Aquilo que o pastor Osnir falou aqui para nós, né? Então a mágoa, uma água ali dentro do organismo, sujo, lixo, né? As células ali neurológicas, como se diz, doentes, e aí o cérebro manda aquela mensagem para o corpo, você está doente. E aí vem a doença física. Não tem oração que cura. Como é que é, pastor? Aí não tem oração que cura, porque ela mesmo está se fechando. Ela não está acreditando. Essa questão de mágoa certamente vem de uma pessoa que está odiando alguém. Então quem odeia sofre mais do que aquele que foi instrumento. Porque o ódio, a mágoa, é como se ela tomasse uma gota de veneno. O veneno só faz mal se você pôr na boca, se você tomar. E a pessoa que tem ódio... Ela está deixando que esse veneno entre, né? O veneno já está nela. Porque onde ela vai, ela é acompanhada por esse desejo de que a pessoa me ofendeu, mas ela vai pagar. Ela vai ter que pagar. E morreu, então ela não pagou. Quer dizer, a pessoa deixa de viver. Porque ela está centralizada assim. Fulano fez isso, mas ele vai pagar. Então é ele que está sendo... Ele está se acabando. Porque o veneno desse ódio está acabando com ele. Quer dizer, se ele perdoar é melhor. É uma, vamos dizer assim, é uma atitude inteligente, né, pastor? E olha só, daqui a pouco a gente vai falar, já que nós falamos dessa questão das doenças, gente, nós vamos falar aqui sobre as doenças que são provocadas através dessas alterações emocionais, né, dores crônicas relacionadas a fatores emocionais, entre eles a falta de perdão. Mas antes eu vou continuar conversando aqui com o pastor Osnir. Pastor Osnir, deixa aqui para nós uma palavra da Bíblia que o senhor acha que seria assim, muito pertinente para as pessoas que estão nos ouvindo, o ouvinte, o internauta, que ele fala assim, eu não sei se eu consigo liberar o perdão. Já tive a oportunidade de pessoas me procurar e dizer assim, eu não vou conseguir perdoar. Aí eu falo assim, e como é que Deus vai te perdoar? Então você fica sem argumento, porque a pessoa já se pronunciou. Mas para ela se defender desse mal, desse dardo, que Satanás pega uma palavra e vira um dardo. E aquela palavra vira dardo e pega na pessoa. Então ela precisa ter um escudo para alguma coisa tem que defendê-la. Porque se toda vez que eu não gosto de ouvir uma coisa e eu ouvir e assinar embaixo, como é que eu vou ter saúde? Como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou viver? Porque qualquer coisinha me atinge. Então, pastor, eu acho que a gente pode falar aqui, né, para o nosso ouvinte entender, o perdão, ele é também uma atitude da pessoa se amar. Porque por mais que a pessoa foi magoada, acho que assim, nós temos que fazer aquela pergunta assim, eu vou deixar esse lixo, esse veneno entrar no meu coração para me prejudicar? Né? Então aí você se torna mais fácil de perdoar, porque porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar, porque a pessoa fala assim, mas eu tenho razão, eu fui ofendido, eu tô certo.
eu tô certo, fulano que tem que me pedir desculpa, ele que tem que me perdoar, não é? Sempre é essa história. E Jesus falou ao contrário, né? Jesus, quando fala de perdão, quando aquela orientação, né? Se trouxeres a tua oferta ao altar, aí você se lembra que o teu irmão, você tem algum ressentimento contra ele, mas aí é que entra isso. Ah, mas não foi eu que magoei ele, foi ele que me magoou. Então Jesus fala com o magoado e não com o instrumento. O instrumento de mágoa foi usado pelo demônio, pela inveja, pela vingança. Então ele foi um instrumento, mas atingiu o magoado. Aí Jesus não fala com o instrumento, Jesus fala com o que foi atingido. Então se você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá. Aí entra esse assunto que você está falando, mas foi a pessoa que me magoou. Interessa que obedeceu Jesus. Né? E interessa também, e assim, acho que a gente pode levar para esse lado, para a gente entender um caminho de se tornar mais fácil de perdoar. Né? Assim, eu me amo, então eu vou perdoar, porque eu não quero ficar doente, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar relembrando aquela situação. Não é verdade, pastor? Fica remoendo e vai entristecer Deus. Principalmente nós. As orações também são impedidas, né? Principalmente nós que aceitamos Jesus. E eu tenho pensado ultimamente nessas mudanças que tem havido. Parece que aquelas doutrinas de Jesus desapareceram. O brilhar nas trevas, o sal da terra. Se alguém bater no teu rosto da direita, oferece o esquerdo. Essas doutrinas adormeceram. Eu não tenho ouvido falar sobre isso. Eu tenho ouvido falar das igrejas, dos ativismos, dos movimentos, das campanhas, que não deixa de ser bom. Mas deixando a doutrina de Jesus de lado. A base tem que ser mantida, né? Difícil. Os princípios então, são necessários. Você vê discussões, pessoas se rebelando. O que foi salvo por Jesus quer ter a mesma liberdade do ímpio. Então ele não se converteu. Então ele não se encontrou ainda. Então ele não é luz ainda, porque ele quer fazer o que os outros fazem. Está precisando se encontrar com Jesus para que haja... Com Cristo ressuscitado, né? Vivo. Ressuscitado, né? Eu sou movido. Ninguém tem nada a ver com isso. Como que não tem? Onde eu chego, eu brilho. Se eu não brilhar, cadê o Jesus que está comigo? Então ele não está. Entendi, pastor. E olha só, tem uma outra questão também, né? Que a gente pode falar aqui, pastor, porque tem pessoas que às vezes a dificuldade delas é perdoar os pais. Tem pessoas que às vezes guardam muita mágoa dos pais, né? E a gente precisa falar que é importante a pessoa saber perdoar os pais, porque pais, gente, eles não são perfeitos. Eles cometem erro como todo mundo, né? E há filhos que guardam mágoas dos pais por toda a vida e às vezes atribuem a sua infelicidade, os problemas, as coisas que não deram certo aos pais. Então, assim, né, se você que está ouvindo, querido ouvinte, você não teve uma relação afetiva muito boa com seu pai, com sua mãe, perdoa, né? Porque eles tentaram ser as melhores pessoas, se não conseguiram ser aquelas melhores pessoas, você tem a oportunidade de como se diz, ser um pai, uma mãe melhor, mas assim, a relação de pai e filho é sagrado na Bíblia, não é, pastor? Além de sagrado, ele tem uma promessa. Né? E a minha preocupação, o meu medo é que é uma plantação. Antigamente a gente falava assim, o bom filho será o bom pai. O bom professor, o bom aluno será o bom professor. E de repente os pais que procuraram ensinar os seus filhos, eles também vieram de uma educação deficiente. Eles também aprenderam de forma, não digo errada, talvez era certa para aquela época, mas as coisas mudam. E se nós, adultos, não passarmos essa orientação com sabedoria, como que as crianças vão entender? Então o melhor é pegar a palavra de Deus e falar, se você respeitar seu pai e sua mãe, você será bem sucedido, você será feliz, você vai viver muitos anos
Mas o relacionamento familiar é uma coisa complicada. É verdade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas agora a gente vai ouvir um ouvinte que está aqui no ar, que quer participar, pastor, para falar, dar o depoimento dela sobre o perdão. Boa tarde, Neiva. Caiu, gente. Caiu a ligação? A nossa produção vai verificar aqui, gente. Parece que a ligação caiu. Mas enquanto isso, a gente continua aqui conversando com o pastor, porque aqui é tudo ao vivo. Deixa eu ver. Boa tarde, Neiva. Boa tarde. Ah, sim. Voltou. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde. Seja bem-vinda. Pode dar seu depoimento. Ah, sim. É porque a ligação tá meio ruim. Não estou entendendo um pouquinho direito, mas entrando no tema, né, sobre o perdão, o meu depoimento é o que, devido a alguns relacionamentos que eu tive, principalmente assim, no relacionamento do família de origem, né, de casamento, né, quando você casa, quando você adquire um matrimônio, um relacionamento, você acaba tendo que você está comerando também, né, os familiares, né, as pessoas que vêm no pacote. E naquele momento, quando eu conheci o meu esposo, eu recebi. Ele é filho de muitos irmãos, então, a família é muito numerosa, então tem até hoje, né, muitos cunhados, cunhadas, com cunhados, e nem sempre a gente consegue agradar a todos. E eu lembro que eu tinha uma cunhada que nós duas não tínhamos muita afinidade uma com a outra, né? E ela fazia tudo para me magoar, tudo para me ferir. Apontando meus defeitos, jogando na cara meu passado, meus erros. E aquilo me causou uma mágoa muito grande, ao ponto assim, de quando eu via ela, o meu batimento cardíaco mudava. Quando eu via o nome dela, aquilo me incomodava. E quando eu entrei na igreja e tive contato com a palavra de Deus, eu aprendi a respeito do perdão, e olha que eu fui resistente, que fiquei 10 anos na igreja, carregando aquela mágoa dentro de mim, né? E ali, no fundo, eu queria ver o mal daquela criatura, daquela pessoa em si, né? E enquanto Deus não tratou e eu não permiti, eu não liberei o perdão, eu também não tinha graça de Deus na minha vida, porque eu fui 10 anos presa no sentimento amargo, 10 anos ali presa, amarrada nesse sentimento, e resisti, liberar o perdão, mas só que quando eu liberei o perdão, eu pude receber de Deus algo que eu buscava há muito tempo nesse percurso, nessa caminhada, né? Eu recebi de Deus um novo nível, um novo patamar espiritual. Eu recebi de Deus a bênção no meu casamento. Eu recebi de Deus, vou dizer assim, uma certa intimidade com Deus. Deus me mostrou algo novo, algo surreal, algo que excede o entendimento humano. Deus começou a revelar os seus mistérios para a minha vida a partir do momento que eu resolvi a perdoar o meu irmão, a minha irmã, essa pessoa. Hein, Neiva? E deixa projeto, eu não vou falar o nome, mas assim, o que eu vejo? Que a mágoa, ela verdadeiramente, ela impede a graça de Deus cobrir a nossa vida, alcançar nós mesmos. E quando você está com a mágoa dentro do seu coração, você está ali alimentando um câncer, que está prejudicando a você primeiramente, depois ao outro. Mas quando eu liberei o perdão, eu pude contemplar os mistérios de Deus, eu pude sentar na mesa do rei e começar a comer e saciar do melhor que Deus tem para mim. E graças ao perdão que eu fui liberado, porque a palavra de Deus, porque se a gente tiver uma vida, se você não tiver uma vida baseada na palavra,
Não adianta. Porque a palavra de Deus diz que se você não perdoar o seu irmão, nós somos hipócritas. E como que você pode dizer que ama a Deus, que não vê e não consegue perdoar o irmão que você vê? Então é muito forte. Nós, como cristãos, nós estamos nessa caminhada, nessa trajetória, e de fato, de verdade, não adianta a gente querer esquivar dos mandamentos da palavra. Jesus foi bem sucinto, que não há você amar o seu amigo. Nós temos que orar pelos nossos inimigos e abençoar aquele que nos persegue. Então, a partir do momento que eu resolvi colocar essa palavra em prática, eu vi a graça de Deus agir na minha vida. Eu vi, assim, o mover de Deus, o favor de Deus operar na minha vida. E eu vejo, assim, que eu, já concluindo, né, meu testemunho, meu depoimento, o que eu vejo? Eu vejo, assim, que a gente tem que escolher. E qual foi o segredo? Como que eu fiz para liberar esse perdão? Comecei a orar, interceder em favor da vida dela, abençoando a vida dela, porque não é fácil. Não adianta a gente querer ser hipócrita e falar assim, não é fácil, eu vou liberar o perdão. Não, não é fácil. Porque eu estava dentro da igreja, comendo a palavra de Deus, ia para o monte, fazia jejum e carreguei uma mágoa dentro do meu coração 10 anos, não é 10 dias e nem 10 meses. Foram 10 anos presa com esse sentimento no meu coração. Mas a partir do momento que eu coloquei a palavra de Deus em prática, comecei a orar em favor da vida dela. E interessante que eu falei assim, Senhor, eu tô orando aqui em favor da vida dela, e peço tipo que você venha abençoar, você venha sustentar, abençoa a vida da fulana, né? E lá no fundo, eu ficava pensando assim, gente, eu estou sendo hipócrita, porque eu não gosto dessa pessoa e eu estou orando em favor da vida dela. Mas não é questão de gostar ou não gostar, é questão de praticar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, exercitar e a gente vai ver o milagre de Deus acontecer em nosso favor. Hein, Neiva? Então, esse depoimento e que Deus abençoe a todos vocês, amém? Hein, Neiva? E deixa eu te falar, o perdão para você foi libertador, então? Oi? Você pode dizer que o perdão foi libertador? Sim, foi libertador. Foi libertador. Você quer fazer alguma pergunta para ela? Muito obrigada pelo seu depoimento, Neiva. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, pastor, tá aí, olha, um depoimento real daquilo que nós já estávamos falando, né? Que a falta de perdão impede a graça de Deus de ser derramada na nossa vida. E quando a gente fala da graça, a gente está falando de favor. Então tem pessoas que às vezes a pessoa está há anos na igreja, está ouvindo a palavra e vai buscando e pedindo, né, o Senhor. E às vezes a pessoa pensa assim, ai, Deus não está ouvindo a minha oração. E não é isso. Né? A pessoa já veio 10 anos. E também ela correu o risco de ter sido um alvo fácil para Satanás. Ela correu muito risco. Então, eu não estou aqui para dar conselhos, mas é melhor perdoar quanto mais rápido possível, porque quanto mais demorar, mais tem a atenção de Satanás para matar, roubar ou destruir. Então, se algum ouvinte está nos ouvindo e está numa situação dessa, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é melhor você hoje entrar aí no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e Deus vai estar lá dentro te esperando. Você acredita ou não? Jesus falou que é para você entrar no quarto, fecha a porta, aí você ora. E Deus que vem em segredo, mas você acredita? Como é que você pode ficar tanto tempo com Deus aí dentro da sua casa, depois vai procurar profecia, vai ficar pulando de igreja em igreja e vai levando a vida? Olha, nós temos um inimigo terrível. Você precisa conhecer esse inimigo. Ah, eu não tenho medo de Satanás. Eu não tenho medo por causa do sangue de Jesus. Mas eu não tenho ódio no coração, não. Então você conhece Jesus e você tem ódio, e você tem dificuldade de perdoar, irmão, teu inimigo aí vai te pegar numa virada aí. Não tem família inteira que às vezes sofre um acidente e morre todo mundo? Deus falhou com essa família? Não, Deus não falhou.
É a pessoa que deu lugar para o inimigo. Nosso inimigo é doido. Ele não, Que às vezes quer tocar, né? ele não tem, a palavra misericórdia não tem no dicionário dele. A palavra bondade, vou fazer uma desgraça mesmo, depois não. Ele pega e arrebenta mesmo. E como é que a pessoa fica tantos anos com ódio? Misericórdia. E assim, o que chama atenção também no depoimento que a gente recebeu aqui do nosso ouvinte, né, querido ouvinte, é porque você vê, pastor, que ela falou que a partir do momento que ela resolveu perdoar, bênçãos que ela buscava há muito tempo, de repente elas começaram a acontecer na vida dela. Né, assim, coisas que ela nem imaginava que Deus ia derramar. Envergonha o inimigo e alegra Deus. Assim, fala aqui. Envergonha o inimigo, você pede perdão, você perdoou. O inimigo fica derrotado e Deus fica vencedor, no caso. Então você satisfez a Deus. Sim. E agora, assim, ainda tocando no tópico do perdão, tem pessoas, pastor, que às vezes elas têm dificuldade de perdoar a si mesmo. Né? Às vezes a pessoa cometeu um erro, uma falha, e você tem que entender, querido ouvinte, se você tem esse problema, né, que você também merece perdão. Né? Assim, porque você é quem dá o perdão e você que sente esses benefícios dele. O fato de você perdoar alguém, isso às vezes não quer dizer que você tem que voltar a conviver com aquela pessoa, né, que causou algum sofrimento para você. Essa pessoa, às vezes ela nem precisa ficar sabendo do seu gesto de perdão. O perdão, ele é algo que você elabora para si mesmo, então você tem que liberar do seu coração. E cumprir a palavra de Jesus, se, né, aquela pessoa ela precisar, como se diz, de você estar ali disponível para dar outra face, né, pastor? É importante. Essa questão de liberar o perdão, essa questão de liberar perdão, eu tenho ainda alguma dificuldade. Todos têm, né, pastor? Você libera, mas não quer ver mais a pessoa, não quer se encontrar com ela. Você foi valente para ofendê-la, mas não foi valente para, olha, me perdoa e tal. Então, libera o perdão, mas não encontra a pessoa. Jesus falou assim, se você lembra que seu irmão tem um ressentimento, vai lá. Não mandou liberar. Mandou ir lá. Olha, eu te ofendi. Não tem que estar justificando que eu estava nervoso, não. É problema teu. Olha, eu fiz isso, me perdoe, não vou fazer mais. Abraço ou não abraço, mas tem um contato. Quer dizer, ofende, vai embora. E depois libera perdão, não quer ver mais a pessoa. Eu não entendo isso, não. É isso aí, gente. Então, assim, às vezes as pessoas conhecem pouco, né, de si mesmo. E um passo em direção a esse aprendizado de você se conhecer é se perdoar, né, se libertar, praticá-lo. Porque o perdão, ele é realmente libertador. E assim como nós, as demais pessoas também estão aprendendo a viver e a se conhecer. Mas antes da gente falar mais um pouquinho aqui com o pastor, eu trouxe aqui algumas questões relacionadas a uma pesquisa para você, querido ouvinte, que essa pesquisa fala o seguinte: você sabia que existem dores crônicas que você sente no seu corpo físico, que elas são relacionadas a fatores emocionais, como, por exemplo, não perdoar? Eu vou citar aqui algumas. Cabeça, por exemplo. Dores de cabeças, elas podem ser provocadas por estresse da vida cotidiana, né? Então, se você sente dores de cabeça crônicas, você precisa de um tempo para si mesmo, né? Ou seja, não de vez em quando, mas diariamente, né? Aliviar o corpo do estresse. Isso ajuda a melhorar a dor de cabeça, né? Então, respeitar o tempo do descanso. Outra questão, pescoço. Dor no pescoço significa a necessidade de perdoar. Você sabia disso, pastor? Pessoa que sente dor no pescoço é porque às vezes ela está tendo a dificuldade de perdoar. E o perdão, né, às vezes pode ser um perdão para outra pessoa ou pode ser o perdão para si mesmo. Porque tem pessoas que erraram e a pessoa fica com aquele sentimento de culpa, não esquece, fala, mas se eu tivesse feito isso, relembrando, a pessoa precisa se perdoar. Né? Entender que às vezes naquela fase da vida que a pessoa estava vivenciando, ela não tinha a cabeça que tem hoje. Né? Muitas pessoas precisam se perdoar. Não é verdade, pastor? Daqui a pouco a gente vai falar com o pastor. E essa pesquisa também divulgou o seguinte, ó, ombros. Dores nos ombros é significado de você carregar um fardo pesado. Tente pensar em caminhos para resolver seus problemas emocionais ou compartilhá-los com amigos ou família. Se você sente que seu fardo está pesado, conversa com um amigo, né? Procura uma pessoa da sua confiança, procura um pastor, né? Coloca diante de Jesus o jugo, né? Que a Bíblia fala lá que o jugo dele é leve, né? Leva seu fardo, coloca lá
toma o jugo de Jesus, né, pastor? Exato. Eu estou ouvindo aqui essa leitura e gostaria de lembrar a vocês que o cérebro é que comanda o nosso corpo. E o cérebro, ele funciona com descargas eletroquímicas. A partir do momento que você faz uma boa ação, você fica feliz. Por quê? Porque o hormônio da felicidade Libera o cortisoide, ele né? mexe da sua cabeça na ponta do pé. E quando você faz ao contrário, o hormônio da infelicidade Ele começa a tem operar. a mesma ação. Então você vai sentir mal, porque o seu corpo fica mal, aí a água do seu corpo fica poluída, você sente mal. Então, se você puder um dia, bom, a partir de hoje, esses impulsos que eu mando aqui no meu cérebro é que vai me dirigir, então a partir de hoje eu vou dar chance para os hormônios que me provocam felicidade trabalhar. E eles só trabalham quando você faz uma boa ação, uma boa atitude. Então esse hormônio da felicidade, ele vem e toma conta do seu corpo. Então está na mão da gente, que eu tenho dito que falar é fácil, né? Mas eu não posso... A gente não vai aplaudir uma pessoa que está magoada, está mal. Se ela fala assim, eu estou magoada, mas eu estou feliz, Tem algo errado, né? você já viu uma pessoa magoada ser feliz? Não, geralmente é amargurada, reclama da vida, né? Não, as coisas não andam. Porque Deus também não está satisfeito. E tomara que com essa conversa nossa aqui, assim, bem à vontade, possamos ajudar alguém. Que está nessa situação, né? Você não vai falar com uma pessoa com magoada. Quantas vezes você procurou ajudar uma pessoa e ela recebeu ao contrário? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque a palavra diz que é uma pedra tirada, né? Se a gente errar o alvo, bom, não machuca, né? Mas se a gente soltar a palavra e machucar, talvez você não queria fazer isso. Você não vai fazer uma coisa achando que vai dar errado. Você vai fazer na certeza que vai dar certo. E às vezes está errado. Tomara que desse tudo certo. Amém. Olha só, e continuando, gente, falando sobre as doenças crônicas que são ocasionadas pelos relacionados a fatores emocionais, sentimentos, né? Então a gente falou aqui dos ombros, pastor, né? Que significa que a pessoa está com um fardo pesado. A parte de cima das costas, né? A pessoa às vezes sente dor nas costas. A falta de apoio emocional, ela pode se manifestar em dores nas costas. Então às vezes é uma pessoa que está precisando conversar, desabafar, né? Se a pessoa às vezes está num relacionamento que não é muito bom, então talvez seja bom a pessoa falar sobre os sentimentos, ter um diálogo com o outro, ser sincero, né? E se estiver sozinho, às vezes pode ser a hora da pessoa ali começar a se relacionar com outras pessoas, porque isso significa que, né, essa pessoa está precisando de apoio emocional, de conversar mais, de ter apoio, né? Eu estou lembrando que tudo isso acontece porque você vê e ouve. Sim. O cientista, Tá guardando algo dentro, né? o cientista japonês fez um trabalho interessante. Ele pegou um refrigerador e desse refrigerador ele colocou um jarro com água. Uma jarra bem clarinha, com água bem limpa, e colocou um som dentro daquele congelador. Sebastian Bach, músicas clássicas, músicas suaves. E não sei se por 10 minutos, se por 20 minutos, mas o tempo que aquela água congelou. Quando aquela água congelou, que ele abriu, aqueles cristais formou uma obra de arte. Aquela água ficou cristalizada e você percebia que algo maravilhoso tinha acontecido ali. Aí ele tirou aquela água, viu aqueles cristais e fez outra experiência. Naquela outra experiência, ele pôs essas musiquinhas de funk, essas musiquinhas que tem por aí. E depois ele foi lá e abriu. Mas aqueles cristais estavam todos defeituosos.
Se a gente parar pra pensar, pastor, tem sentido isso aí que o senhor tá falando? Porque, gente, não é assim denegrir ou ter algum preconceito com as músicas. Mas, assim, se a gente for observar a letra desse tipo de música, geralmente são letras, assim, ofendendo as pessoas, denegrindo, diminuindo. E, assim, o que isso quer dizer? Que vai pra dentro, né, do coração da pessoa, realmente se sente e começa a agir daquela forma. Interessante, pastor. Uma pessoa magoada, ela só pensa coisa ruim. Uhum. Então ela vai andar ruim, o que ela vai fazer vai ser ruim, porque dentro dela, a cabeça dela ordenou o hormônio que gera a infelicidade trabalhar. E essa experiência da água eu achei espetacular. Porque se você ouve coisas boas, é coisa boa. Uhum. Agora, quando você ouve música, conversas, e na outra experiência alguém começou a xingar, começou a dizer, eu vou te arrebentar, eu vou te matar, seu isso, seu aquilo, aí aqueles cristais ficaram todos defeituosos. Mas quando ele estava bem, o cristal ficou perfeito. Eu achei essa experiência maravilhosa. Imagina quem vive. Quem vive isso. Quem vive isso, né? E assim, continuando com a nossa pesquisa, dor na parte inferior das costas. Na parte de cima seria falta de apoio emocional, pastor. Parte inferior das costas. Baixa dor nas costas pode significar que alguém tem preocupações financeiras, né? Então, a pessoa precisa tentar administrar melhor o dinheiro ou buscar ajuda com um planejador financeiro, né? Então, as emoções, o senhor vê, né? Aquilo que a gente falou, as emoções afligem diretamente, atingem o físico, o corpo, né? Cotovelos, dor no braço e dor de cotovelo pode significar uma falta de flexibilidade. Talvez alguém esteja resistindo às mudanças naturais que estão ocorrendo na sua vida. E mãos, dor nas mãos pode ser significado de sentimento que a pessoa tem de solidão, de falta de amigos, ou às vezes essa pessoa está precisando estender mais a mão, né? Ou seja, ser mais gentil. Tente estar em companhia, rever ou fazer amigos. Isso pode ser divertido e ajudar. Então, gente, assim, a gente divulgou essa pesquisa para vocês entenderem que isso que a gente está falando aqui dentro da palavra de Deus é muito sério, né? Se os sentimentos que você sente, eles vão influenciar, se eles são negativos, diretamente no seu corpo. Vai produzir doenças. Existem pesquisas científicas, inclusive, que comprovam que o câncer ele é gerado por sentimentos de mágoa que a pessoa carrega no coração. E aqui, como a gente está falando da palavra, pastor, eu estou me lembrando aqui de algo que Jesus falou. Ele falou assim, que o que contamina o homem não é o que não é o que sai da boca, não é o que entra, né? Não é o que entra, não é o que a pessoa come, né? Não é o alimento, mas é o que sai, ou seja, aquilo que está no interior da pessoa e aí vai causar estrago. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, pastor. Sobre essa passagem. Pois não. Eu estava aqui pensando no decorrer dessa conversa nossa, quando Jesus falou a respeito do que contamina, né, a pessoa. Quando Jesus falou que o que contamina é o que sai, porque o que entra, você come, vai para o estômago e resolve. Mas o que sai é que está no coração. Nenhuma pessoa pode dar um bom conselho se ela está com o coração com problema, com dificuldade, com ira. O assunto é mágoa, o assunto é falta de perdão. Então ela abre a boca e pode ser até alguma palavra boa, mas ele não está dentro daquela palavra que ele está fazendo. Está falando uma palavra que só serve para estatística, só para passar conhecimento, mas é uma palavra que não está sendo praticada. Então, quando Jesus fala alguma coisa, esta alguma coisa precisa ser a nossa base diária. Não, e eu tô lembrando aqui também, pastor, eu tô lembrando aqui também de outra frase de Jesus, que ele falou que aquilo que sai da boca é o que está cheio no coração, não é? Então, se a pessoa só agride, se a pessoa só fala de xingamentos, né? Se a pessoa só fala palavras para magoar as outras pessoas, o que está dentro lá do coração da pessoa? Exatamente. Ela não pode falar uma coisa boa quando o coração não está bom. Certamente é por isso que Jesus quer entrar no coração da gente, né? Verdade. Para mudar o coração da gente, para mudar os desejos
que diz que os desejos estão no coração, né? Quando alguém gosta, eu gosto de coração. É de coração, você está falando de coração. Então essa questão de coração é uma coisa muito íntima. Nós podemos enganar as pessoas. Podemos enganar as pessoas que estão perto da gente, aqueles que estão longe, mas enganar Deus não tem possibilidade. Então, pelos nossos frutos, pela nossa maneira de agir, pelo nosso comportamento, pela sua forma de olhar, pela sua forma até de ouvir. Precisa saber o que é que você está ouvindo, porque isso vai entrar. E pode ficar armazenado no coração. Isso pode fazer mal. E o pensamento da Bíblia sobre o coração é terrível. Enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Então a Bíblia tem um pensamento muito ruim sobre o coração, que ele é muito perverso. Às vezes eu brinco assim, né? A gente está andando na rua e uma pessoa tropeça, ela não cai, não. Você dá risada também, não? Quando a pessoa tropeça assim? Pastor, tem que confessar, tem hora que a gente, né? Então, uma pessoa tropeça... Dependendo da situação. Se ela cai, antes de você perguntar, machucou? Você riu primeiro, achou engraçado, tá? Então, é coisa Quem que... confessa alcança misericórdia. Né? Esse coração perverso, a pessoa ri, a pessoa acha graça, dá um susto numa pessoa, dá risada. Um susto pode matar uma pessoa. É verdade. E ela acha engraçado. Então, é perigoso. É um órgão muito perigoso. Então, vamos ficar de olho nesse coração. Ok. Pastor, deixa aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o perdão. Essa questão do perdão, por ser individual, eu fico nessas frases que nós conhecemos, que é a virtude que redime. Se você não perdoar, você não está atingindo a outra pessoa, não. Você está atingindo a si próprio e, além disso, tem outra coisa pior. Você está contra Deus. Então você entra numa rebeldia, não perdoa, e aí acaba atingindo Deus. E essa rebeldia é que fez o povo de Israel ser rejeitado em quase todos os lugares que eles foram. E Deus trata a rebeldia como feiticeiro, como feitiçaria. Então, você fala que ama a Deus. Eu acredito. Nós viemos do catolicismo. Acreditamos num Deus que está em toda parte. Não acreditamos num Deus, não foi ensinado o que Deus queria de nós. O catolicismo me ensinou isso quando eu era menino, mas ele me ensinou que Deus estava em toda parte. Mas isso não é suficiente. Quem que não sabe que Deus está em toda parte? O que é interessante é o que Ele mandou você fazer, é o que Ele quer que nós façamos. Então, precisamos crer num Deus completo, e não num Deus fracionado que o catolicismo passou para a gente. Embora hoje está tendo uma mudança muito grande, e eu às vezes até tiro o chapéu para certos padres. Eu já vi padre pregar para os jovens, dizer para o casal de jovem não pecar. Eu vi padre falar em namoro santo. Achei isso maravilhoso. Então, é como se as pedras estivessem clamando. Então, qual é a orientação que eu dou? Cuida do seu coração, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está ouvindo e cuidado com o seu comportamento. Porque é dentro desses parâmetros, né, que Deus vai ter uma intimidade com você. Deus vai tratar com você quando você estiver interessado em obedecê-lo e fazer a vontade dele. Seria esta a orientação que eu estou deixando para os nossos ouvintes. É isso aí, gente. Esse foi o programa Jornada Feliz, o nosso momento da hora do bate-papo. E olha só, querido ouvinte, sempre a gente traz temas interessantes. Na semana que vem nós vamos falar na hora do bate-papo sobre traumas. Você tem algum trauma?
como um trauma pode ser tratado, como um trauma pode ser curado. A gente vai ter aqui um pastor com orientação da palavra e vamos ter também uma psicóloga. Mas antes de chamar aqui um louvor, para a gente finalizar essa hora, fica comigo, porque a gente está aqui até às 5 horas, ainda tem momento da palavra, tem momento de oração. Você pode ligar aqui na rádio para deixar o seu pedido de oração. Eu quero mandar um grande abraço para a pastora Alexandra, ali do bairro Glória, uma grande amiga, esteve aqui conosco, né, a pastora Alexandra. E olha só, gente, a pastora Alexandra, ela desenvolve um projeto muito legal, gente, mas muito legal mesmo, né? O projeto chama-se Milica e Ripilica. Esse projeto é um projeto focado para o público infantil. Então você, pastor, você pastora, né, você quer fazer um trabalho diferenciado para o público infantil, ela faz teatros, tem toda uma equipe que vai com ela personalizada para chamar a atenção das crianças, né, e ao mesmo tempo também pode estar ministrando treinamento com os seus professores da escola infantil. Então, se você tiver algum interesse, né, entre em contato com a pastora Alexandra. Eu vou deixar o telefone dela aqui, 99214-9088. 99214-9088, né? A turma da Milica e Ripilica vai na sua igreja fazer um trabalho diferenciado e eles também trabalham com festas de aniversário, ok? Mas antes de me despedir do pastor Osnir, ele vai falar para nós sobre um trabalho muito especial que ele faz, que ele desenvolve, gente. Fala aqui para nós, passando um pouquinho desse trabalho. Ultimamente eu tenho em mãos um livro de escatologia. Mostra o livro. O pastor Edinaldo Carvalho, que eu considero um mestre em escatologia. Estive na residência dele na época em que ele fez a 6ª edição do Escatom Profecias e Fatos. Me admirou porque o mestre Edinaldo, ele é formado em História, em Geografia, é um teólogo, e tem uma vida com Jesus, uma pessoa convertida, que tratou de um assunto tão especial, que é a volta de Jesus, o nascimento da nação de Israel, um compromisso muito sério, foi um compromisso muito grande, e a forma que ele trata esse assunto. Eu fiquei admirado quando neste livro ele me mostrou a lista de presença em novembro de 1947, a resolução 181, quando o presidente da Organização das Nações Unidas, Sr. Oswaldo Aranha, brasileiro, convocou o mundo para que se Israel seria ou não nação. E nesta convocação nós tivemos 66 nações. Dessas 66 nações, 43 disseram que sim, que queria que Israel se tornasse uma nação, 13 foram contra e 10 se abstiveram de votar. Esta lista de presença que eu tenho aqui neste livro, eu nunca tinha visto e eu fiquei impressionado com esse documento. Ela vai mostrar aqui mais ou menos para você todas as nações, e às vezes eu mostro esse documento num seminário e aqueles responsáveis pelo seminário ficam admirados pela forma com que é exposta. Por exemplo, quando o mestre Edinaldo falou dos vales dos ossos secos, que aquilo é profético, eu nunca tinha ouvido falar do vale dos ossos secos daquela forma, quando os ossos se juntaram, quando os nervos se juntaram, a carne se juntaram. Cada um desses momentos ele põe uma parte da profecia. Está no livro tal, no capítulo tal, faltando uma profecia para se cumprir, que é o sopro da vida. E essa profecia do Vale dos Ossos Secos vai se cumprir no milênio. Quer dizer, eu não sabia disso. Então você começa a ler esse assunto e você não quer parar. Quando eu lia o Vale dos Ossos Secos, eu ia até o final, mas por respeito. Mas eu não entendia nada. Aquela estátua do rei Nabucodonosor,
Você tá ele vendo coloca ali, ali, ele coloca o nascimento da União Europeia, em 1951, com 6 nações, e na medida que a União Europeia ia crescendo, ele ia colocando uma profecia. Eu achei isto fantástico. Então, esse Eschaton, Profecias e Fatos, é um livro extraordinário, respeitoso, não mexe em doutrina, não mexe em doutrina. Você que gosta de história, para mim é o livro do momento. Eu sou muito exigente para ler, mas eu gostei muito de ler esse Eschaton. E se eu puder dar o meu telefone... Pode, pastor, fica à vontade. 99147-5908. Repete, pastor. É 99147-5908. E o DDD é 34. Então eu quero te agradecer. A pessoa que tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato com o senhor. Entrar em contato, e podemos dar mais algumas informações. Mas eu tenho certeza, quando você começar a ler esse livro, desde o preço, talvez você pague R$50 num livro, mas quando você vê a gramatura deste livro, que é KFG 175, você que conhece de gramatura sabe o que eu estou falando. As páginas, ela é tão... dá a impressão que é um tecido, um controle de qualidade especial, digno do assunto que é tratado nesse livro. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e eu estou à disposição. Ok, pastor, a gente que agradece a sua presença aqui no nosso programa, né, no programa Jornada Feliz. Gente, então, fica aí para vocês, né, a dica de leitura do pastor Osnir, né, que é esse livro que ele é profético, né, pastor? Ele liga profecias da Bíblia com os acontecimentos futuros, né, e acontecimentos do passado. Então, você que gosta de estudar a história, você não pode perder, né? Então tá aqui, ó, os internautas tá dando para ver pela nossa live o livro Eschaton, do pastor Edinaldo Carvalho, ok? Fica essa dica. É isso aí, querido ouvinte, daqui a pouco tem momento da palavra, tem momento da oração e eu volto com você. Vou deixar você aqui com um lindo louvor, Yeshua, com a cantora Heloísa Rosa e Fernandinho. Fique ligado que daqui a pouco a gente volta. Pessoal da internet, daqui a pouco a gente tá aí com a palavra.